de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Kroos. Obviamente, após a vitória do Corinthians em cima do São Paulo, o Kroos deu as caras e soltou um vídeo no seu canal, todo felizão, todo serelepe. É engraçado quando o Corinthians perde, o Kroos some, e quando o Corinthians ganha, ele aparece. Mas é assim que funciona, né? Um vídeo bem interessante pra gente poder comentar um pouco também sobre como que foi a participação do Corinthians, esse confronto, esse derby entre Corinthians e São Paulo. E já vou adiantando que o gol do Memphis foi sacanagem. Isso sim que é um jogador que faz a diferença. Quando o jogador é contratado para ser a referência ou mesmo ser o diferencial, é isso que ele tem que se portar em campo. Não ficar cobrando os jogadores, ficar cobrando juiz, tomar cartão amarelo besta, dar esperança pro torcedor fazendo gol e depois você faz um pênalti dentro da área, né? Querido menino Ney. Mas não estamos aqui para falar de menino Ney, vamos falar de Corinthians e São Paulo com o Crozão aqui. No mais, gostaria de pedir que deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Meus amiguinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão. Na verdade, quem não é que vá pro raio que o parta, tá entendendo? Aqui hoje é só pra nós. Que delícia! Hoje é dia do chorolino ficar assim. Mas não ganhava da gente há 3 anos. Vocês ficaram 10 anos sem ganhar na arena, caralho. O pratão de sopa é nossa casa. Acorda pra vida, chorolino. Vocês não disputam mais. O ano acabou. O ano acabou. Vocês vão ficar agora aí, ó. Assistindo de casa. Tomaram um sabugo do Colossal de Itaquera. A verdade é que hoje o Colossal de Itaquera passou o pincel no rego do São Paulino. Essa é a grande realidade. E não adianta dizer que não. Confesso que ali, a partir até o metade do segundo tempo ali, eu já tava meio receoso. Falei, caralho, o Coringão tá jogando nada. Mas aí entrou o homem, é o que eu falei. Cobra o Memphis, mas dou os créditos quando ele faz o que ele tem que fazer. Hoje foi um jogador decisivo, que é o que a gente espera dele. Daqui a pouco a gente fala. Cara, é muito engraçado, porque eu acho que o Kroos odeia tanto o São Paulo como o Palmeiras em equiparidade, mas em um sentido diferente, porque a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras existe, mas o torcedor são paulino gosta mesmo de aloprar o Kroos, e o Kroos consegue rebater na mesma moeda que é zoando sobre o rebaixamento do Paulistão, que todo São Paulino disse que não aconteceu. Mas, cara, aconteceu. Vocês foram rebaixados no Paulistão, que é uma vergonha. Já o Corinthians ganhando do São Paulo de 3-1, cara, foi um jogo bem interessante, mas, ao meu ver, o São Paulo não ofereceu nenhum tipo de perigo ao Corinthians. O que poderia realmente estragar a festa em Itaquera era justamente o Corinthians não se apresentando para jogar. E tudo isso mudou no momento que o Memphis entrou. Que, obviamente, a bola rolou mais redonda, se assim for dizer. O jogo foi mais tranquilo pro Corinthians e o gol saiu, eu não diria naturalmente, mas de uma genialidade que foi por parte do Memphis, em que ele espera o zagueiro atuar da maneira mais ridícula possível, tem o domínio da bola, faz o que um craque normalmente faria, dá uma caninha e coloca no canto. Então, Memphis Depay fazendo aquilo que foi contratado, seu diferencial dentro de campo e conseguindo, não diria reconquistar a torcida, mas demonstrando para o que veio. Então, mesmo que o Memphis acabe não renovando para o ano que vem, esse ano ele já demonstrou que é um jogador obviamente diferencial e que consegue sim fazer total diferença por um time igual do Corinthians, ou mesmo sendo bem decisivo em um clássico. A grande realidade é que hoje o nosso timequinho da Vila Sônia, tomou uma pincelada no rego e voltou com a carça riada como é de praxe. Porque assim, é verdade, ficamos um tempinho, vocês vieram aqui algumas vezes e ganharam na nossa casa, depois de ficarem anos sem ganhar e chegando aqui com a fraldinha toda cheinha de cocô. Essa é a verdade. Ganharam. Agora voltou ao normal. Isso não é loucura dizer. Isso é um fato. O normal é vocês apanharem, ó, caladinhos aqui. Entendeu? E vão assistir ainda a gente disputar a Copa do Brasil. Não sei o que vai ser.
né? Já viram a gente ser campeão esse ano e pode ser que veja a gente ser de novo. Aí eu já não sei. Mas, ó, acabou o aninho do São Paulo. Mais um ano triste, melancólico, todo cagado. E aí eu até entendo, tá? Porque o Coringão também vive nessa. Mas a grande realidade é que tome pincelada no rego, tá bom? Corinthians 3, Tricas 1, somente 1. Num jogo onde o primeiro tempo o Corinthians dominou completamente o São Paulo, a grande realidade, gente, agora falando sério, né, tirando um pouco a zoeira aí, a grande realidade é que o São Paulo é ruim demais. Conta com muitos desfalques, isso é bem verdade, então o Oscar já era, não joga mais. O Lucas é um jogador diferente, isso eu não posso, nem se eu quisesse eu diria que ele não iria mudar a partida. É um jogador que desequilibra hora ou outra partida, até porque ele joga com as mãos também, né, faz golzinho de mão. Essa que é a grande realidade. Mas, de qualquer forma, né, o São Paulo tem alguns desfalques. Do outro lado, nós temos o Rodrigo Garro de fora, né, que é um jogador também que faz muita diferença dentro do nosso elenco. Então, cara, a gente tá falando de dois jogadores que atuam ali e são meio que cerebrais, né, nos dois times. Nós não tínhamos ali. De fato, o São Paulo teve alguns desfalques, o que não é problema nosso. Eu quero mais é que o São Paulo vá tomar no seu cu. Foda-se. Ah, mas tá com desfalque. Pincel no rego. Ah, mas é que no seu... Pincel no rego. É, mas eu vou comemorar. Pincel en tu rego. Não tem conversinha. Vai chorar pra lá. Vai agora assistir lá o Barolo. Vai reclamar, que eu sei que você vai vir aqui defender o São Paulo, mas vai lá assim, ó. Esse time não joga nada. Nos times de São Paulo. Porque eu sei. Só vocês podem bater no São Paulo, não é assim, torcedor? Eu vou lá reclamar. Cara, o Kroos gosta de pegar mesmo onde dói no São Paulino. Mas é óbvio que essa situação em que você comenta ou mesmo discute a situação de desfalque, eu acho que para ambos os lados tem seus desfalques importantes. Infelizmente o Oscar não joga mais, né? Eu não sei como que vai funcionar dada a situação do jogador. E o Lucas, apesar de ser um grande jogador, não tem atuado muito bem. E isso faz total diferença quando se apresenta para um clássico. No caso do Corinthians, além do Garro, que o Kroos disse, tem também o Hugo Souza, que não está jogando. E eu acho que isso é um grande desfalque para o Corinthians, justamente para ter uma confiança do time todo. E também não tem a sua peça principal, né, que é o Memphis Depay, como titular. O Memphis entrou no segundo tempo ontem, mas é óbvio que precisaria talvez ter o jogador principal desde o começo do jogo para ser, obviamente, o diferencial do time. Por mais que o Corinthians tenha dominado mesmo o São Paulo no primeiro tempo, sempre tem aqueles momentos de falha, aqueles momentos de desligamento em que o Corinthians acaba sofrendo mais ou o que não deveria, e isso é muito ruim para um clube que talvez gostaria de brigar, talvez ainda por uma Libertadores, que não sei, talvez seja o caso do Corinthians, você vai conseguir chegar a brigar por uma Libertadores, ou mesmo uma pré-Libertadores, não sei, ou vai ficar mesmo com a Sul-Americana. Já no caso do São Paulo, eu acho que a briga é igual, porque se eu não me engano, o São Paulo e o Corinthians agora se igualam em pontos, ambos com 45, e isso faz com que os dois clubes se mantenham ali naquela linha sem mais assim destaques. Mas é óbvio que o corintiano tem todo o mérito de comemorar essa vitória super importante em cima do São Paulo. Ah, que gostoso, cara, bater assim. Só não é mais gostoso que bater nos porcos, né? Batemos nos porcos hoje esse ano inteiro, foi um tesão. Ah, mas os caras estão jogando a final da Libertadores, legal. E podem tomar um sacode. Já ficaram pra trás no Brasileiro, essa que é a verdade. E podem tomar um sacode, de fato. Porcada aí tá melhor que o São Paulo. Não é a mesma coisa, mas é gostosinho bater no nosso filho, né? É gostosinho, afinal de contas a gente em confrontos gerais temos mais vitórias, dentro do Morumbis, o pratão de sopa, o pote sucrilhos, temos mais vitórias lá dentro também, ficaram anos sem ganhar da gente dentro da Neoquímica, então é um tesão bater no nosso filhinho São Paulo, né? Agora, primeiro tempo o Corinthians dominou sem ser muito efetivo, sem ser um time muito perigoso, né? Essa que é a grande realidade, o Corinthians ele foi um time que conseguiu manter aquela posse de bola, até trouxe meu cafezinho aqui, deixa eu tomar um golinho,
O Corinthians conseguiu manter aquela posse de bola, né? Enquanto mantinha as linhas altas no primeiro tempo, conseguiu fazer aquela pressão, fazer aquela fumaça na zaga, por isso se mantinha sempre ali no campo de ataque. Porque o São Paulo nem conseguia chegar no nosso campo, já perdia a bola realmente no campo de defesa deles. Então o Corinthians fez um bom primeiro tempo, merecia terminar o primeiro tempo, aí com um resultado mais elástico ainda. E a grande realidade é que se o Corinthians ainda é um time... Porque assim, gente, vamos lá. Eu gosto de fazer toda a zoeira aqui, mas a grande realidade é que se o Corinthians estivesse minimamente arrumado, né? Fosse um time realmente com peças que não costumam decepcionar, a gente teria terminado esse primeiro tempo, no mínimo, com esses três gols que a gente fez ao todo da partida, tá? Esse jogo, qualquer time mais arrumado teria aí goleado o São Paulo hoje. 3 não é goleada, né? 3-1 não é goleada, mas é um resultado elástico, é um resultado que dá para considerar aí um resultado elástico aí de 3 gols acima. Mas no primeiro tempo o Corinthians realmente conseguiu ficar mais com essa bola, ou seja, reteve essa bola com mais porcentagem. É meio Diniz, né? Ficou com a bola ali, mas não foi tão efetivo, não conseguiu de fato levar muito perigo a gol, exceto aquele chute do Bidu e tal. E o segundo tempo, até a metade do segundo tempo, o Corinthians simplesmente morreu, abaixou as linhas, o Dorival simplesmente poupou o Memphis, porque provavelmente ele pediu, né? O que eu não gosto da ideia, eu não quero saber se ele tá jogando na Holanda, o cara ganha 5 milhões, é pra chegar e jogar. Mas, como fez o gol, eu não vou nem me atrever a falar nada, porque senão vocês não sabem diferenciar as coisas. O que é o gol do cara, o que é o de fato eu não concordar com o fato dele não entrar já no primeiro tempo. Mas tudo bem. Até os 15 minutos do segundo tempo, o Corinthians, até a metade, né, do segundo tempo, o Corinthians completamente morto. O São Paulo cresce, consegue um gol de cabeça com aquele cara que é terrível. E, gente, eu não tô falando isso... Vamos lá, pra vocês não acharem que eu tô hateando o cara. O Luciano, por mais que eu tenha várias questões com ele, eu acho que o Luciano é um bom jogador. Eu acho que na cabeça dele ele pensa que ele é muito craque, mas ele é só um bom jogador. Só isso. E às vezes vai pra mediano. O Tapia é simplesmente um jogador horroroso. Horroroso. Desculpa aí, é horroroso. Eu tenho alguns jogadores horrorosos no meu elenco. Thales Mágico, Romero, hoje em dia, antes eu gostava, hoje em dia o Romero tá mal, né? Defendi muito o Romero, hoje não brigo mais com a imagem. Não tem como, né? Eu não fico brigando com a imagem. Enfim, vocês sabem, a gente tem algum jogador. Agora o Tapia também entra nesse rumo aí, né? Hoje eu vejo ali de diferente no São Paulo, vendo o time jogar hoje, que aliás o São Paulo, minha Nossa Senhora, o timezinho... Enfim. Mas o Ferreirinha é um jogador diferente no São Paulo, né? Eu sei que muita gente deve não gostar, deve gostar, mas o Ferreirinha, diferente desses jogadores de pontas que eu vi, por exemplo, no Corinthians, é um jogador que é agudo e, de fato, ele vai pra cima, ele não fica aquele meio termo, né? Do Thales Mágico, aquela dancinha, aquela coisa tenebrosa que ele faz. O Ferreirinha, ele já é um jogador mais agudo, ele vai pra cima, ele define a jogada, né? Então, é um jogador que eu considero ali acima, né? Do restante de São Paulo. Agora, de fato, o Cross levanta um ponto bem interessante que eu não diria que Corinthians e São Paulo têm elencos parecidos, porque justamente em campo, que normalmente os jogadores que jogam, atuam realmente, não aqueles que atuam de vez em quando, de repente some e nunca mais aparece, tipo Lucas da vida, coisa parecida. Mas no caso do Corinthians, eles têm jogadores mais expressivos, Yuri Alberto, Memphis, Garro quando joga, e já o São Paulo é Ferreirinha e Luciano e só. Infelizmente, igual eu falei, Oscar não joga, o Lucas joga o jogo sim, jogo nunca. Então, e é muito estranho pensar sobre isso, porque se a gente for parar pra pensar, o São Paulo sempre foi um time que tinha peças decisivas no seu elenco. E atualmente é um elenco que não tem ninguém que seja expressivo. Se você for querer colocar na conta de ter um elenco fechadinho, infelizmente esse elenco fechadinho não ganhou porra nenhuma esse ano. Então não agrega muita coisa assim. Já no caso do Corinthians, o Corinthians esse ano já conseguiu o Paulistão, isso é uma conquista muito importante, mas não mascara talvez um ano tão ruim que foi da equipe do Corinthians, já que eu não diria com investimento, porque o Corinthians acabou não apelando muito para a janela de transferência, mas é óbvio que a folha salarial, ou mesmo quantos jogadores recebem, é de alto nível. Então, se esperava talvez um Corinthians brigando mais incisivamente por uma Libertadores do que justamente tentando se afastar da zona de rebaixamento. E tudo isso eu acho que eu coloco na carga, obviamente, de infelizmente, é colocado na carga do extracampo.
já que tudo o que aconteceu com o Corinthians no extracampo, obviamente, que afetou os jogadores dentro de campo, e isso faz com que o desempenho dê aquela decaída. Mas igual eu já comentei aqui muitas vezes, que um time tão forte, que tem uma torcida tão brilhante, ou mesmo pulsante, por parte do Corinthians, está passando por essa situação é realmente triste e vexatoso, porque a gente vê talvez uma Itaquera lotado, com uma torcida que realmente consegue empurrar o seu time, estando na situação que está. Se tivesse bem organizadinho, tudo bem colocadinho mesmo, obviamente o Corinthians estaria numa situação totalmente diferente. Gente, o Corinthians morreu no segundo tempo ali, o São Paulo veio pra cima e mereceu fazer o gol de empate, essa que é a grande realidade. O acaso ali no final, que eu não posso chamar de acaso, é diferente, é realmente o pé diferente que entrou em campo. Hoje, se a gente tivesse o mesmo 1-1 no Morumbi e o Lucas entrasse, ele iria desequilibrar essa partida. Mas não foi o Lucas, foi o Memphis que entrou na Neoquímica Arena, que também é um jogador diferente, também é um jogador que desequilibra. Então hoje o fator determinante foi a entrada de um jogador acima de todo o resto que estava em campo, dos dois times. Isso serviria para o Lucas, se entrasse, e serve para o Memphis, como entrou. Então, precisava de um jogador diferente, um pouco mais lúcido dentro da partida. A bola dá uma resvalada e sobra para ele? Sim, mas pouquíssimos teria realmente o tato de parar aquela bola, dar uma caneta humilhante ali no jogador de São Paulo e mandar no canto do goleiro Rafael, né? Logo em seguida, sobra uma bola pro Yuri, que ele também não desperdiça, ou seja, o Yuri marca 2, cravou 2 aí no São Paulo, batizando o São Paulo aí também como seu filho, disputando aí a paternidade. Eu, assim, como não um torcedor do Corinthians, mas gosto de ver alguns jogadores talvez atuando muito bem, e no caso do Yuri Alberto eu gostaria que ele tivesse atuando melhor ainda do que ele está, ou mesmo voltou naquele tempo de, acho que no começo do ano, ou final do ano passado, em que todo jogo o Yuri Alberto conseguia fazer gol, porque justamente a seleção brasileira precisa de um centroavante igual o Yuri Alberto, assim, por mais que não seja tão goleador, mais batalhador, e eu acho que isso faz total diferença quando se olha para uma seleção brasileira. Já no caso do Memphis Depay, cara, o jogador é totalmente diferenciado, aquela situação em que o Kroos levantou, em que ele espera o jogador adversário errar, eu acho que é de uma inteligência por parte do jogador, que não se afoba, não, realmente entende a limitação do adversário, que no caso do São Paulo é muita, e espera mesmo a bola chegar até ele, porque a bola procura o craque. E quando chega, ele sabe justamente fazer. Eu acho esse tipo de situação que o Memphis Depay consegue criar favorável para ele, normalmente perto da grande área, eu acho brilhante. Não é o primeiro gol que o Memphis Depay consegue fazer desequilibrando totalmente um adversário e concluindo ao gol. Já teve situações talvez muito mais difíceis que o Memphis Depay conseguiu realmente fazer a diferença. E nesse caso não foi diferente, dando aquela caneta maravilhosa e dando no canto do goleiro, é um gol de marca assinada de um jogador que é estrela, que foi contratado por isso, recebe por isso e justamente tem entregado para sua torcida em campo, o que eu acho que é muito bom para quem é corintiano. Bom, uma vitória muito importante também para a tabela, para se afastar de vez, porque assim, eu não sei vocês, mas eu sempre tô muito medroso com rebaixamento, eu sempre tô pensando em rebaixamento, talvez seja os últimos anos, né, independente da gente zoar aqui o São Paulo, né, ou o Palmeiras, que é um rival, sabe, tem coisas que não tem como, né, tem coisas que infelizmente a gente tem que entender que é a nossa realidade, e a realidade do Corinthians é nos últimos anos aí, infelizmente, brigar pra não cair. Então, cara, 45 pontos, já dá uma bela tranquilidade agora, né? A gente já fica um pouco mais em paz. Eu confesso pra vocês que eu tô pouco me fudendo pra Libertadores, mesmo sabendo que seria ótimo a gente estar lá por tudo que a gente sabe que envolve, se classificar nas fases, ir passando, enfim, por toda essa parada. Agora, não só vencer do São Paulo, porque tinha um mini tabuzinho aí, né? Nada comparado aos anos e anos que eles ficaram sem vencer na arena, mas era um tabuzinho. E tabu é feito para ser quebrado, inclusive da forma que foi passando o pincel aí no São Paulino. Isso é maravilhoso. O Kroos levanta uma situação que eu acho que todo corintiano deve estar discutindo sobre,
se é interessante realmente brigar ou mesmo focar nessa parte de classificação para Libertadores. Eu acho que o corintiano, ou mesmo o Corinthians como um todo, obviamente que vai estar querendo participar dessa competição lá pro ano que vem. Mas aqui eu quero levantar uma situação não muito feliz para você que é corintiano, em que pré-Libertadores e Corinthians... tem aquele gostinho de satisfação pro rival, sabe? Quando o Corinthians chega numa pré-Libertadores e é eliminado por um time totalmente desconhecido. Acho que você, corintiano, conhece esse sentimento, sabe muito bem do que eu tô falando. E pra mim, seria muito bom ver o Corinthians esse ano classificando na pré-Libertadores. Justamente pra olhar pro ano que vem e ver o corintiano sofrer sendo eliminado na pré-Libertadores de novo. Isso pra mim seria maravilhoso, mas é óbvio que pro clube isso é muito bom, não só na parte financeira, como também de ânimo pro seu torcedor. Pô, você consegue angariar mais um público além do que normalmente você já conseguiria comparando com as competições, tipo uma Copa Sul-Americana é infinitamente pior do que uma Libertadores, mesmo que seja uma pré-Libertadores. Eu confesso que eu não dou a mínima para uma Sul-Americana, mas quando se fala em Libertadores é óbvio que você tem um ânimo diferente. Então eu não estranho o torcedor, obviamente, estar visando chegar até essa colocação. E eu, como anti-corintiano que sou, estou torcendo muito para você, Corinthians, chegar assim na pré-Libertadores, porque o ano que vem vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Agora, na tabela também ajuda, né? Pra dar uma tranquilidade pro Corinthians, pra gente não ficar pensando em rebaixamento. A gente sabe que o ano do Corinthians vai acabar somente lá na Copa do Brasil. E esse é o jogo do ano do Corinthians. A gente sabe disso, né? Já há muito tempo. E estar tranquilo no Brasileiro pra poder pensar um pouco mais nesse jogo que vai acontecer em dezembro da Copa do Brasil, esses 2 jogos contra o Cruzeiro, é muito bom, né? Então acho que é por aí. O Cross, obviamente, dando o ar da graça quando o Corinthians vence de uma maneira elástica, como foi em cima do São Paulo. É óbvio que ele vai gravar seu videozinho, mas se prepare que no próximo jogo, na próxima rodada em que o Corinthians perdeu, o Cross some, desaparece, nem dá as caras. E esse jogo da Copa do Brasil, em que o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, eu acho que não vai ser nem um pouco fácil para o Corinthians, mas tem tudo para dar super bem, igual eu já tinha comentado antes, quando o Corinthians ainda não tinha chegado à marca da semifinal, é o famoso não deixa os caras chegar, porque quando os caras chegam, eles realmente sabem disputar bem a competição e chegar ao título pro Corinthians não é nenhuma tipo de novidade. Então, para você que é corintiano, obviamente você fica muito feliz com essa situação, já que o Corinthians se mantém muito bem na tabela do Brasileirão. E agora tem, obviamente, a semifinal da Libertadores para enfrentar. Da Libertadores não. Semifinal da Copa do Brasil para talvez conquistar a competição e aí sim garantir a sua vaga definitiva na Libertadores do ano que vem. Bom, é isso. O que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!